agora, então, pelo menos. Vamos lá, né? Então, dado o número real A, né, que ele tem que ser positivo, tá? E não pode ser o número 1. Qualquer número positivo que você pensar, ele pode ser, tá certo? Só não pode ser 1. Depois vocês vão ver o porquê disso aí. Chama-se logaritmo de base a função f de números reais, né? Você tira o zero e fala que é só os positivos, que vai dar resposta em números reais. Dada por essa lei aqui, ó. F de x vai ser igual a quem? Ao log do x, que tem uma base a, tá certo? Sempre vai ter que ter um número dado aqui assim. Exemplos, ó. Pode ser log de x na base 2, pode ser log de x na base 5, pode ser log de x na base e, tá certo? O nosso e na matemática lá. Ou pode ser log de x na base meio, tá certo? Esse númerozinho aqui embaixo, que é a nossa base, tá certo? Pode ser qualquer númerozinho aí pra gente, né? A gente sempre tenta evitar essa nossa parte negativa, né? E o nosso 1. A gente começa mais com um exemplo aqui, ó, que eu peguei um pouco diferente para vocês verem aqui, ó, porque aqui tem algumas coisinhas da matemática que são bem diferentes, tá? Primeiro, exemplo, né? Determine o domínio D, né, que está contido nos números reais, né? Esse Czinho, né, fala que está contido, da função f definida por f de x é igual ao log de 9 menos x ao quadrado, sendo que a base é x mais 4. Eu acabei de mostrar para vocês que esses dois aqui, ó, só podem ser positivos, tá certo? E essa nossa base aqui, ó, esse aqui, o x mais 4, não pode ser o número 1, tá certo? Tem que ser diferente de 1. Então, para resolver isso aqui, ó, vou pegar, ó, o 9 menos x ao quadrado tem que ser maior que 0. O x mais 4, que é a minha base, também tem que ser maior que 0. E esse x mais 4 aqui, que é a nossa base, não pode ser o número 1. Olha essa primeira parte aqui. 9 menos x ao quadrado é maior do que 0. Tem muita gente que gosta de passar os números para um lado e letra para cá, não é isso? Aqui é bom você observar uma coisinha, ó. Se 9 menos x ao quadrado é maior do que 0, aqui esse x ao quadrado está negativo. Eu vou passar ele para o outro lado. Se ele for passado para o outro lado, ele só pode ficar positivo. Então, pensa bem. Vê se alguém aí vai discordar do que eu falo. Se o 9 é maior que o x ao quadrado, então eu posso falar que o x ao quadrado é menor que 9. Não posso, não? Alguém é contra? Tomara que não, né? Eu estou só relacionando duas coisas. Ó. Se o 9 é maior do que isso aqui, é porque isso aqui é menor do que o 9, tá certo? Agora, vamos resolver isso aqui. Aí é que tá. Muita gente já pensa logo, o que eu faço? Vai pegar o lápis aqui, ó. Tira a raiz daqui, tira a raiz de cá e pronto. Tá tudo feito. É assim que se resolve? Não, não é assim que se resolve. Aqui é a nossa parte da inequação, tá certo? Nessas horas aqui, ó, nós temos que pensar direitinho. Por quê? Esse número x está elevado ao expoente 2. E qualquer número elevado ao expoente par só dá positivo. Isso quer dizer que esse meu x ele pode ser tanto positivo ou pode ser negativo, tá bom? Então, isso aqui que é interessante. Então, se o x ao quadrado é menor que 9, quando você vai tirar essa raiz quadrada, você tem que deixar o x dentro do módulo, tá certo? Sempre. Então, ó, se o x ao quadrado é menor que 9, se tirar a raiz daqui e raiz de lá, aí não vai dar certo. Então, ó, eu vou colocar assim, ó, que dentro desse módulo, o x dentro do módulo é menor que 3, certo? Porque o 9 é 3 ao quadrado, né? Aquela coisa. E aí, tirando um quadrado desse vai ficar assim. Quando é elevado ao quadrado, sempre dá positivo. O x pode ser positivo ou negativo. Por isso que eu coloco aqui, ó, módulo do x menor que 3. Agora, o que é módulo de um número? Volta lá no 7º ano, lá, 8º ano. Se eu falar aqui nesse exemplo, ó, como o módulo do x é menor que 3, o x pode ser mais 2? Cadê a resposta? O x pode ser mais 2?
Qual que é o módulo de mais 2? É o 2. Pode ser 2? Pode. Pode ser mais 1? Pode ser o número 1? Pode ser módulo de 1? Pode, porque o módulo de mais 1 é 1. E 0, será que pode ser? Qual que é o módulo de 0? 0. 0, beleza. Uai. E o x, será que ele pode ser menos 1? Qual que é o módulo de menos 1? Menos 1. Não. Ou mais 1? O módulo de menos 1 é o mais 1, é o nosso número 1. Pode ser menos 1? Pode. Pode ser módulo de menos 2? O x pode valer menos 2? Pode também. Pode. Pode. O x pode valer menos 3? Não. Não, porque o módulo de menos 3 é o próprio 3 e não vai ser menor que o próprio 3. Então, tem um limite. Aqui, como o módulo desse número é menor que 3, é porque ele está entre o 3 positivo e o 3 negativo. Se esse sinal aqui fosse maior do que, aí seria os extremos, né? Seria maior que 3 e menor que menos 3. Era 2 pedaços, né? Mas como esse módulo desse número é menor que 3, é porque ele está entre esses dois valores, entre o positivo e o negativo, tá certo? É bom lembrar disso aqui. Então, tá aqui, ó. Peguei primeiro essa parte. O 9 menos x ao quadrado, né? Tem que ser positivo, maior que 0. E aí, ó, passei o x ao quadrado para lá, inverti, né? Dentro da nossa lei normal. Tirei esse quadrado. Quem tem que ficar dentro do módulo é essa nossa incógnita. E aí, como é menor que 3, esse meu x fica entre 3 e menos 3. Agora, olha a nossa base. Se o x mais 4 é maior que 0, passando para lá, né, vai ficar 0 menos 4. O x tem que ser maior que menos 4. E essa nossa base aqui, ó, tem que ser diferente de 1. Não pode dar 1, colocando esse número aqui. Então, o x mais 4 não pode ser 1. Passando para o outro lado, o x tem que ser diferente de 1 menos 4. Então, o x tem que ser diferente de... Se você tem 1, precisa de 4, vai faltar 3. Certo? Então, só para estudar isso aqui, ó o caminho que eu já andei. Peguei essa primeira parte aqui, essa segunda parte e essa terceira parte. O livro traz, né, fala, faz a interseção disso tudo e resulta isso aqui. Tá certo? Vai dar isso como resposta. Muitas vezes, essas variações aqui, ó, vai ficar um pouco esquisito de você dar uma resposta correta, tá certo? Então, eu peguei e fiz aqui bonitinho para vocês, ó. Fiz lá a primeira reta nossa aqui, ó, que é essa daqui. Coloquei do menos 3 até o 3, sendo que nesses pontos a bola é aberta, né? Se aqui você tivesse com a parte de menor ou igual, a bola ela é fechada. Mas essas duas aqui, ó, só são, né, menor do que e menor do que. Então as duas são bolas abertas. E o x está entre elas. Então, ó, é qualquer número entre o menos 3 e o 3, tá certo? Só que não pode ter exatamente esses valores, tá bom? Olha no outro. Tem que ser maior que menos 4. Menos 4 está aqui, né? Vem antes do menos 3. Como tem que ser maior, coloquei a bola aberta. E aqui, ó, rabisquei de vermelho, tudo aqui para frente. E pela outra, ó, o x não pode ser menos 3, tá certo? Pode ser qualquer outro número, só que o menos 3, a bola é aberta. Não pode ser. E isso aqui, ó, você tem que fazer a interseção desses 3 elementos. Você tem que ver quais das 3 partes que estão achuradas, tá? Que estão pintadas. Então, aqui foi do menos 3 até o 3, ó. Toda essa parte aqui, ó, do menos 3 até o 3 está achurada, está pintada, tá certo? Então, na minha resposta vai ficar de menos 3 até 3, tá bom? Então, aqui para mim, ó, qual vai ser o domínio dessa minha função? O x pode ser maior do que menos 3, né? A gente fala o x está entre os dois, é maior do que esse daqui e menor do que esse de cá. Maior do que o menos 3 e menor do que o 3. Bom? Então aqui, ó, feito aquilo lá, agora o que eu quero fazer é o gráfico da nossa função, certo? Olha lá, observando ali inicialmente, ó, vamos construir o gráfico da função f
com domínio de números positivos, tá? Qualquer número positivo, né? Que a gente fala real, positivo, diferente de zero. Definida por y é igual a log de x na base 2, certo? Vou fazer essa minha figura ali, ó, para saber, né, qual vai ser todo esse nosso gráfico. Para isso, vamos construir uma tabela, dando valores para x, que começa no 2 elevado a zero. Por quê? Por que eu vou ter que começar sempre desse meu 2 elevado a zero? Vou começar porque essa minha base aqui, ó, é 2. E 2 elevado a zero não dá 1. Eu sempre vou começar qualquer logaritmo de x na base qualquer, eu vou pegar essa minha base aqui e vou elevá-la a zero. Qualquer base elevada a zero vai ser igual a 1. E aí depois, o que eu vou fazer? Eu sempre vou aumentar uma unidade nesse meu expoente. Aqui não era 2 elevado a zero? O próximo é o 2 elevado a 1, que é o próprio 2. E depois do 2 elevado a zero, depois do 2 elevado a 1, o próximo será o 2 elevado a 2, que 2 elevado a 2 dá 4, certo? Fez essa parte que foi para frente o expoente, que era 2 elevado a 0, foi para 2 elevado a 1, e depois foi para 2 elevado a 2, aí você vai ter que voltar 2 unidades com o expoente. Você não começou do 2 elevado a 0? Aí você vai fazer como se fosse 2 elevado a menos 1. Quanto que é 2 elevado a menos 1 mesmo? Se eu pegar esse 2 ali e dividir por 1, faz diferença? Não, né? O expoente está negativo. Quando você inverte, vai ficar 1 sobre 2 elevado a 1, que é o próprio 1 sobre 2. Olha o próximo. Não é 2 elevado a menos 2? Se dividir por 1, não faz diferença. Então, só que quando você inverter, ficar 1 sobre 2 é elevado ao quadrado. É 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2, que vai dar 1/4, certo? Então, toda vida que você vai fazer no gráfico, o que acontece? Sempre você vai olhar primeiro essa minha base aqui, ó. Se a base for 2, o primeiro termo, né, o primeiro valor do x é 2 elevado a 0. Depois 2 elevado a 1 e depois 2 elevado a 2. E depois volta. 2 elevado a menos 1 e 2 elevado a menos 2. Se aqui fosse 5, era a mesma coisa. Só que tinha que ser 5 elevado a 0, 5 elevado a 1, 5 elevado a 2. E depois voltava para cá. 5 elevado a menos 1, 5 elevado a menos 2. Certo? Sempre você vai baseado na sua base. Tá bom? Então, olha só. Se eu fizer isso, ó, qual que vai ser o resultado dessas minhas contas aqui? Como é que vai fazer? Começando por aqui, ó. Voltando aqui. Começando por aqui. Se eu for fazer essa minha continha aqui, ó. Se, olha lá, o y é log de x na base 2. Se no lugar do x eu colocar o 2 elevado a 0. Quanto que dá 2 elevado a 0 no nosso número 1? Substitui aqui, faz a continha então. Ó. Fiz aqui embaixo, ó. O f de 1 vai ser quem? O y é o f do x. Agora eu quero que meu x tenha esse valor primeiro. Ó. Sempre vou começar do 1. Se eu colocar 1, como é que vai ficar? O y vai ser log de 1 na base 2. Só que como a minha base é 2, esse meu 1, na realidade, é 2 elevado a 0. Por que eu vou fazer isso? Vou fazer isso para me facilitar na hora de fazer as contas. O f de 1 é igual ao log de 2 elevado a 0, que é a mesma coisa que 1, na base 2. Agora, como é log de 2 elevado a 0 na base 2, esse 0 ele é expoente. Ele pode passar para cá multiplicando. E 0 vezes log de 2 na base 2 só pode dar 0. Então, aqui, ó, fiz a minha primeira continha. Ó. Quando o x vale 1, a minha resposta é quanto? É 0. Vou fazer do próximo agora. Ó. Fazer a mesma coisa. O que ele falava lá no começo? Falava que o y é log do x na base 2. O y é meu f do x. Então, vai ficar o quê? Que meu f do x é log de x na base 2. Agora, se o x valer 2, como é que vai ficar? Vai ser o log do 2 na base 2.
Como o expoente do 2 é 1, esse 1 passa para cá multiplicando. Fica uma vez log de 2 na base 2. Log de 2 na base 2 é 1. Então, a minha resposta vai ser somente esse expoente 1 aqui, ó. Certo? Então, o que aconteceu? Quando eu substituir o meu x aqui nessa minha equação pelo 2, que é a mesma coisa que 2 elevado a 1, a minha resposta vai dar 1. Do mesmo jeito, você vai fazer quando for o f do 4. Por que 4? Porque é 2 elevado ao quadrado. Então, no lugar do x, você coloca 2 elevado ao quadrado. O log de 2 ao quadrado na base 2, esse 2 que é o expoente, passa para cá multiplicando. 2 vezes log de 2 na base 2 é 1. 2 vezes 1 dá o próprio 2. E quando for meio? Meio por quê? Porque meio é 2 elevado a menos 1. Você vai sempre colocar no lugar do x essa sua base aqui, ó. Uma vez com o expoente 0, uma vez com o expoente 1, uma vez com o expoente 2. E depois, essa sua base com o expoente menos 1 e menos 2. E vai fazer sua continha. Olha o gráfico lá, como é que vai ficar. Se for o f do meio, vai ser quem? É o log de 2 elevado a 2 elevado a menos 1. Por que 2 elevado a menos 1? Porque 2 elevado a menos 1, como resposta eu tenho esse meu meio. Na hora de substituir aqui, ó, é sempre melhor você já escrever na forma de potência. Por quê? Porque a sua resposta já aparece aqui nesse expoente, ó. É uma coisa mais direta, tá certo? Então, quando o seu x valer meio, qual vai ser a sua resposta? Menos 1. Então, tá aqui, ó. Aí você vai preenchendo sua resposta, certo? Aqui era 2. E por último, né? Não tem como ser mais do que 5 pontos, né? Normalmente, quando é fração, a gente põe só uma fração, tá? Uma fração aqui e outras para cá. Quando não, é bom você colocar, né? Uma que vai cortar a reta do x, né? Quando o seu y vale 0. E aí, 2 a mais, 2 a menos, fica perfeito lá o seu gráfico. Se o x valer 1/4, 1/4 é a mesma coisa que 2 elevado a menos 2. E aí você vai pegando o jeito, ó. Log de 2 elevado a menos 2 na base 2. Pega esse menos 2, passa para cá, que já vai ser a sua resposta. Não é do f do x? Olha aqui o gráfico do f do x. Como é que vai ficar? Aí que eu queria que você fizesse sempre, ó, lá no seu GeoGebra, tá? Para você ver direitinho todos os valores possíveis, tá? Lá você pode aproximar mais, né? Pode distanciar mais, pode mexer no jeito que você quiser lá. O que você achou aqui na sua tabelinha mesmo? Ó? Quando o x vale 1, a resposta é 0. É meu ponto. Ó. O x andou 1 unidade para frente, o y dá 0. Vai ser exatamente este ponto aqui. Ó. Certo? Vou marcar aqui assim. Ó. A gente gosta de fazer, né? Ó. Marquei aqui. Ó. Vai ser esse ponto aqui, o primeiro ponto. Ó. Qual pode ser o outro? Quando o x vale 2, a minha resposta é 1. Quando o x é 2, o y deu 1. Então, meu ponto, ó, vai ser este ponto aqui, ó. Ou quase, tá? É muito mal feito aqui, mas vamos lá. Seria este ponto aqui, ó. No próximo gráfico está bem mais bem feito, tá certo? Quando o seu x valer 4, a resposta no y deu quanto? 2. Então, ó, se no x for 4, você vai subir para cá. Ou quase, né? Aqui, ó. Tá aqui esse meu ponto. Certo? E aí, ó. Aí você volta o outro. Quando x for meio, meio vai ser a metade de uma unidade. Aqui é como se fosse esse meu meio, tá certo? Tentando ajudar ali, isso era para ser meio, tá? Se o x for meio, quem vai dar no y? No y vai dar quanto? Vai dar esse menos 1 aqui, ó. Aí eu vou marcar esse ponto aqui assim, ó. Certo? E quando o x for 1/4, né? Aqui fica difícil já de eu fazer, tá certo? Quando o x for 1/4, a minha resposta vai ser menos 2. Então, seria por aqui, assim, aproximadamente, ó. Certo? Aí você marcaria esse ponto aqui assim, ó. Só que quando você coloca e escreve direto lá no nosso GeoGebra, essa nossa função aqui, ó, y é igual a log de x na base 2, já aparece direto isso aqui. Lembrando que
Log de x na base 2 não existe, tá? Em nenhuma calculadora. Então, lembrado que isso aqui é a mesma coisa que log de x dividido por log de 2. Se você for lá no GeoGebra e fizer log de x dividido por log de 2, aí vai dar exatamente aquilo dali, certo? Então, log de x na base 2, você pode escrever lá no GeoGebra log de x sobre log de 2. Aí vai aparecer já o gráfico ó, perfeitamente dessa forma. Observe bem aqui uma coisa. Ó. Quando x era 1, aumentou para 2, aumentou para 4, à medida que você foi aumentando o valor do x, o valor do y também foi aumentando, certo? E isso aqui aconteceu por quê? Porque essa nossa base aqui, ó, essa nossa base dessa nossa função é maior do que 1, tá certo? Quando a base for maior do que 1, né, for 2, 3, 4, qualquer outro número, se a base for maior do que 1, a sua função ela será crescente, tá certo? Então isso sempre vai acontecer. Lembre lá, ó, se essa sua base for maior do que 1, a sua função ela sempre será crescente, tá bom? Outra coisinha, né? Então tá aqui feito, ó, esse F é o gráfico, tá? Que acabamos de fazer agora. Agora vamos para o próximo, ó. Até perguntei ali, ó. Observe que quando a base é maior que 1, a função ela sempre vai ser crescente, certo? Adivinha o que, que vai acontecer se a base estiver entre 0 e 1? E aí? O que, que vocês acham que vai acontecer? Gustavo, Marcos Mateus, Tainara, Eduardo Ferreira, Samuel Costa. O que vocês acham que vai acontecer? Hã? Vamos, gente. Cadê a resposta? Quando essa nossa base aqui for maior que 1, a função ela é crescente. E quando essa função for meio, ou 1/5, ou 1/10, o que você acha que vai acontecer? Ela será uma função decrescente, né? Então vamos cá, ó. Olha o nosso outro exemplo, ó. Considere a função, né, g dada por y igual ao log de x na base meio. Ela está definida, né, quando x é positivo e real, toda a vida, né? Vamos construir uma tabela dando valores para x que começam, né, sempre com a minha base elevado ao expoente 0, tá certo? E coisas assim. Parece já até acabando a nossa aula, né? Menos de 1 minuto. Então, gente, ó, queria pelo menos colocar a tarefa aqui, assim, ó. Parece que não vai dar muito tempo de ver tantas coisas, né? Então, vou ficar aqui para vocês, ó. Anotem aí, por favor. Página 163, 164, números 29